E aí pessoal, tudo bem? Estou de volta aqui para resolver essa lista 3, né? Agora já trabalhando aí dentro da função, né? Função exponencial. Lembrando aí que toda função exponencial, ela é escrita dessa forma aqui, ó, b vezes a elevado a x mais c. Então é um formato aqui de geral, né, de uma função exponencial, ok? Onde tem as restrições, né? O b não pode ser zero, né? O b tem que ser diferente de zero. O a também tem que ser diferente de 0 e de 1. E ele não pode ser menor que zero também. Tá? Não pode ser negativo. Então o a tem 3 restrições e o b uma. O c pode ser qualquer número, tá bom? Então na questão 1, a pergunta é: verifique se as funções abaixo são crescentes ou decrescentes. Bom, a função ela vai ser crescente em duas possibilidades. Se o b for maior que zero e o a for maior do que 1, ou o b menor que zero e o a menor que 1. Ok? Entre 0 e 1, na verdade, né? Já que o a não pode ser negativo. E ela vai ser uma função decrescente se o b for maior que 0 e o a menor que 1, ou b menor que 0 e a maior que 1. Nesses dois casos específicos aqui, o b, que é esse númerozinho aqui que multiplica a potência, então nesses dois casos o b é igual a 1. Então nós temos uma função da forma a elevado a x, né? Quando o b é 1, a função fica com esse formato a elevado a x, né? E aí basta duas possibilidades. Se ele for maior que 1, se o a for maior que 1, a função vai ser crescente. Se o a for menor do que 1, a função vai ser decrescente, para baixo, né? Então basta a gente analisar, ó. Nesse caso aqui da letra A, o a é 7/5. Toda vez que eu tenho um número, uma fração, onde o número de cima é maior que o de baixo, então eu sei que esse número é maior que 1. Então se o a é maior que 1, a função vai ser crescente. Então nesse caso aí, como o b é maior que 0, né? Então vai entrar nesse caso aqui, ó, b maior que 0, né, já que o b é 1, e a maior do que 1. Então a função é crescente. Na letra B, o valor de a é raiz de 5 sobre 5. Bom, você não precisa nem calcular o valor da raiz, né? Basta saber que raiz de 5 é menor do que 5, né? Uma vez que raiz de 5 tem que ser um número que multiplicado por ele mesmo dê 5. Então vai dar 2, alguma coisa, né? Então o número de cima é menor que o de baixo, portanto, esse número, essa fração, né, é menor do que 1. Então se o b é positivo e o a é menor que 1, a função vai ser decrescente. Beleza? Certo, então pessoal, a letra A é crescente e a B é decrescente. Vamos aqui para a questão 2. São dadas as funções 4/5 elevado a x e 5/4 elevado a x, é correto afirmar que os gráficos de f e g não se interceptam? Eles se interceptam, né, pessoal? Porque se você for, por exemplo, pegar o f de 0, dá 1, né? Porque todo número elevado a 0 dá 1. Isso aqui vai dar 4/5 elevado a 0, vai dar 1. E o g de 0 também dá 1, que é 5/4 elevado a 0. Então
Então, ambos passam pelo ponto 0, 1. Então, se ambos passam pelo mesmo ponto, eles vão se interceptar nesse ponto, né? O gráfico deles se interceptam nesse ponto. E a letra A está falando que eles não se interceptam, né? Então, é um item falso, né? Eles se interceptam no ponto 0, 1. F de x é crescente e g de x é decrescente? Bom, o f de x, se você for pegar aqui, ó, o de cima é menor que o de baixo. Então, o a é menor que 1. Então, ele é decrescente. Vou botar um Dzinho aqui. E aqui você tem 5 quartos, que é maior que 1, crescente. Então, ele inverteu, né? Ele falou que o f é crescente e que o g é decrescente. É o contrário, né? Então, essa também está falsa. Na letra C, a gente vai ter que fazer uns cálculozinhos, né? Ele fala que g de menos 2 vezes f de menos 1 é igual a f de 1. Vou descer aqui um pouco para fazer lá embaixo. Questão 2. Letra C. Ele fala que o g de menos 2 vezes f de menos 1. Nossa senhora, tá ruim demais isso aqui. Deixa eu escrever direito. Vezes f de menos 1 igual ao f de 1. Ele afirma que isso aqui é verdade, né? Deixa eu só ver se é isso mesmo. Isso. Aí vamos lá. Quem que é o g de menos 2? Só relembrando, né? Que o f de x é 4/5 elevado a x. E o g de x é 5/4 elevado a x. Então basta a gente substituir aí o x por esses valores aí, né? Então vai ficar o g de menos 2, vai ser 5/4 elevado a menos 2. E o f de menos 1 vai ser 4/5 elevado a menos 1. Vamos ver quanto é que vai dar isso. Isso tem que dar o f de 1, né? Que é 4/5 elevado a 1, ou seja, essa expressão tem que ser igual a 4/5. Nossa senhora, está muito ruim esse 4. Aí, agora sim. 5/4 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 4/5 elevado a 2. E 4/5 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 5/4 elevado a 1. Aí aqui, ó, vai ficar 4 ao quadrado sobre 5 ao quadrado vezes 5/4. Aqui eu posso cortar um 4 em cima com um 4 embaixo, um 5 em cima com um 5 embaixo. Então isso vai dar realmente 4/5. Então deu a mesma coisa, né? Que é o f de 1. Portanto, este item está verdadeiro. E a outra, f de g de 0 é igual a f de 1. O f de g de 0 vai ser o f de 5/4 elevado a 0. Só que todo número elevado a 0 dá 1. Então, f de 1 é igual a f de 1. Verdadeiro também. Ok? Tranquilo, então. Terminamos aí a questão 2. Vamos para a questão 3. Na função exponencial a seguir, calcule o valor de k de modo que a função h seja crescente. Bom, aqui a gente tem mais uma função da forma a elevado a x, né? Então, h de x, ele é uma função da forma a elevado a x, onde esse a, no caso, é igual a 3k mais 15. Beleza? Bom, então, para que a gente quer que essa função seja crescente. Para que essa função seja crescente, então eu tenho que ter esse a, né? Esse valor aqui, ó, tem que ser maior que 1. Tem que ser maior que 1, tá? Então vamos resolver essa desigualdade. 3k mais 15 maior que 1. Passo o
É isso mesmo? Aí vai ficar um número estranho, né? Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos trocar aqui, ó. Vou botar um 16 aqui no lugar do 15. Que eu acho que essa era a questão original. Vai ficar assim, ó. 3K mais 16 é maior do que 1. Vai ficar 3K é maior do que 1 menos 16. Então 3K vai ser maior que menos 15. Certo, aí K, passando 3 dividindo, né? Vai ser maior do que menos 15 sobre 3. Portanto, K é maior do que menos 5. Então tá aí, ó. Só para ficar um número exato, né? Porque se fosse 15 lá dentro do parênteses, aí não ia dar exato. Tá bom? Então vamos considerar que o A seja 3K mais 16, tá? Aí lá no Google Sala de Aula também eu aviso que teve essa mudança aí na questão, tá bom? E a questão 4, em um experimento, deixa eu fazer uma linha aqui para separar, né, daquela 2 que a gente fez. Em um experimento de laboratório, o número de bactérias segue a função f de t igual a vezes 10 elevado a t, em que f de t é o número de bactérias após t minutos. Se em 2 minutos de experiência há 300 bactérias, então em quanto tempo desde o início do experimento haverá 3 milhões de bactérias? Bom, então isso aqui é uma questão muito cobrada aí, tá, gente? Em vestibulares, Enem, PAS, tá? Que é essa como é que eu posso dizer? Essa associação aí da função exponencial com o crescimento de alguma coisa. Geralmente de bactérias, tá? Muitas questões aí, muitas provas trazem aí essas questões de exponencial envolvendo aí crescimento de bactérias. Então vamos lá. Aqui ele deu a lei da função, né? A gente vai ter que achar esse valor de A. E outra informação importante é que em 2 minutos há 300 bactérias. O que isso significa, né? Que o F de 2, o tempo é 2, né? Então substituindo o T por 2 é igual a 300. Só que por outro lado, o F de 2 nada mais é do que A vezes 10 elevado a 2, que é essa função aqui, né? Substituindo o T por 2, igual a 300. Aí 10 elevado a 2 dá 100. Posso cortar aqui os zeros, né, para facilitar. Então vai ficar A igual a 3. Então nós já sabemos que essa função é 3 vezes 10 elevado a t. Nós descobrimos o valor do A. Isso foi importante para a gente achar agora em quanto tempo que haverá 3 milhões de bactérias. Em 2 minutos tem 300, né? E agora a gente vai descobrir em quanto tempo vai ter 3 milhões de bactérias aí nesse experimento. Então vamos achar aqui então o F de t, que dá 3 milhões. Qual o valor de t que dá isso, né? Agora nós sabemos que a função é 3 vezes 10 elevado a t, igual a 3 milhões. Passa o 3 dividindo, então vai ficar 3 milhões dividido por 3, que dá 1 milhão. E qual potência de 10 que dá 1 milhão? É só você contar os zeros. 1 milhão tem 6 zeros, então 1 milhão é 10 elevado a 6. Cortou as bases, então o tempo aí vai ser 6 minutos. Então é um crescimento bastante rápido, né? Em 2 minutos tinha 300 bactérias. 4 minutos depois, né, em 6 minutos, já haverá 3 milhões de bactérias. Um crescimento bem rápido mesmo, ok? Então é isso aí, pessoal. Mais uma lista aí finalizada. Espero que esteja ajudando vocês todos nos seus estudos, né, nesse tempo aí
onde vocês têm que ficar mais em casa mesmo. Então aproveitem, tá? Para dar uma revisada no conteúdo e para dar uma estudada, beleza? Então até mais. Tchau, tchau.